Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. E o que nós te pedimos nesse momento é que o Teu Santo Espírito use a minha vida para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, para falar, Senhor Deus, a todos aqueles que nos acompanham neste momento. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero refletir com os irmãos, quero refletir com você acerca de algumas verdades que Paulo nos ensina acerca desta carta de Filipenses. Verdades que ressoam em dias tão difíceis, em dias tão desafiadores, dias tão caóticos, dias que muitas vezes quando levantamos de nossa cama, abrimos os nossos olhos e muitas vezes pensamos: o que será de nós nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão caótico? O que será de nossos filhos? O que será dos nossos netos? Portanto, a primeira verdade que consigo identificar para vivermos nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão caótico, é dizer que viver dignamente é viver com coerência. E digo isso porque nos nossos sistemas de vida, ele tem nos convidado a optar muitas vezes pelo caminho mais fácil. Vivemos um tempo onde a opção do mais fácil tem sempre sido, muitas vezes, escolhido por cada um de nós. Estamos cada vez mais mergulhados num poço de dicotomia. Respiramos corrupção por todos os lados, seja dentro de nossas casas, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Respiramos corrupção em todos os níveis. E me parece que existe uma tendência terrível, muitas vezes, de transformar a vida em compartimentos, em pequenos compartimentos. Em casa eu assumo um tipo de personalidade com aqueles que estão à minha volta, com aqueles que são do meu convívio dentro de minha casa. No meu trabalho eu já assumo um outro tipo de personalidade. Na internet, o meu perfil no Instagram já é completamente diferente. E com os meus amigos, eu já assumo um outro tipo de personalidade. Em cada lugar eu ajo de uma forma, em cada lugar eu me comporto de uma maneira diferente, somente para me adequar ao sistema que estamos vivendo. E essa dicotomia muitas vezes tem nos sufocado e tem comprometido muito a coerência na vida de um servo e de uma serva de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Por isso, escute, a primeira parte do texto escrito por Paulo aos Filipenses, no verso 27, do capítulo 1, ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É preciso entender que a coerência nos torna cidadãos. E sabe, meus irmãos, não estou falando de qualquer cidadão, não estou falando de qualquer pessoa. A vida digna que Paulo descreve aqui se equipara a vários comentários bíblicos. A cidadania desfrutada pelos cristãos de Roma, lá no mundo antigo. Perceba que o verbo que Paulo se utiliza no grego é o verbo politeueste. Isso quer dizer que Paulo realmente exalta este sentido, ou seja, o dever humano de cumprir as nossas obrigações como cidadãos. E é justamente nesse sentido que Paulo constrói uma perfeita interpretação dessa necessidade que todos nós precisamos ter, de coerência daquele que verdadeiramente é um cidadão do reino de Deus. E não qualquer cidadão, mas um cidadão que pertence ao Senhor, que pertence ao reino de Deus. A coerência entre os privilégios que todos nós temos
por participarmos do reino de Deus, por sermos cidadãos do reino de Deus, e também das nossas obrigações. Obrigações que todos nós temos como cidadãos do reino de Deus. Mas infelizmente, a coerência muitas vezes tem dado lugar ao conformismo. O conformismo, vivemos um tempo em que o conformismo tem sido mal para o nosso tempo, para a nossa sociedade, para as pessoas. O conformismo é uma cidadania rasa, sem profundidade. Olhamos a palavra, viemos à igreja, oramos, ouvimos a mensagem pastoral, a mensagem bíblica, mas não existe nenhum tipo de profundidade, não existe nenhum tipo de compromisso. Agimos apenas como meros clientes. Viemos nos abastecer e voltamos para as nossas casas. Não existe comprometimento com o reino de Deus. E pior, muitas vezes achamos que esse tipo de comportamento, de conduta, de conformismo é bom. Achamos que isso é bom para nós. Será que verdadeiramente, meus irmãos, nós estamos nos conformando com a lógica do mundo em que nós estamos vivendo? Onde muitas vezes os fins justificam os meios. Infelizmente, a coerência tem dado lugar à política da satisfação. É incrível como facilmente adequamos o reino de Deus às nossas expectativas. Adequamos o reino de Deus aos nossos interesses. E quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos que elas aconteçam, então muitas vezes nos frustramos e nos afastamos e desistimos. A ordem tem sido essa: primeiro Deus me abençoa, primeiro Deus me satisfaz, primeiro Deus resolve o meu lado, a minha situação. Primeiro Deus atende às minhas expectativas, e depois então, eu vejo se eu tenho tempo para ser verdadeiramente um cidadão do reino de Deus. E John Stott, ele diz em um comentário aos Filipenses, John Stott, um teólogo, ele diz o seguinte: nossa conduta deve ser coerente com o nosso chamado. Não pode haver dicotomia entre aquilo que dizemos e aquilo que somos, e sim uma consistência fundamental. Portanto, todos nós somos desafiados nessa manhã a viver dignamente, a viver com coerência o reino de Deus, o evangelho de Jesus. Mas Paulo ainda nos ensina que viver dignamente é lutar pelo que está na palavra, é lutar pelo que é bíblico. E aqui eu quero unir a expressão que encerra o verso 27 com a expressão que marca o início do verso 28, que diz assim: lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários. Sabe o que me chama a atenção? É que quando lemos esses versos, nós somos levados muitas vezes a pensar que Paulo escrevia para aqueles que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, por aqueles que estavam sendo perseguidos em todos os lugares. Pensamos, quando lemos o texto bíblico, que os adversários dos cristãos eram os não cristãos, que perseguiam, que matavam, que torturavam os crentes em Jesus. Mas sabe, irmãos, não é bem assim. Não é bem assim que o texto nos ensina. Aqueles irmãos
estavam sendo sim perseguidos, também por pregadores que eram judeus cristãos, que criam em Deus, e que tentavam introduzir sutilmente naquele tempo, no meio da igreja, um ensino baseado apenas na obediência da lei, na obediência legalística da lei. Por isso, Paulo, ele faz um chamado a todos nós. O apóstolo Paulo, ele faz uma chamada à igreja de Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Nem sempre o ataque do adversário virá das formas e das maneiras óbvias. Nem sempre o ataque virá da direção que você espera que ela venha. O ataque pode vir de onde você menos imagina. E pode vir até mesmo dos cristãos, dos judeus cristãos. E sabe, irmãos, o adversário, ele sabe muito bem como nos atacar. Ele sabe muito bem como atingir os nossos pontos fracos. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com as situações que são óbvias demais, que são claras demais e que achamos que temos o controle de todas as coisas. Por isso, fique atento, fique ligado no Senhor, fique esperto, olhe à sua volta. Nem sempre o problema está onde os seus olhos podem ver. E falando em investidas do adversário, é interessante como, ultimamente, tudo tem sido culpa do adversário de nossas almas. Parece mais que retornamos à época medieval. Aquela época quando Satanás era o ator principal de toda e qualquer vida humana. Na época que eu ainda fazia seminário, eu conheci um livro bastante interessante, que foi trazido pelo historiador Carlos Roberto Nogueira, doutor em História Medieval, chamado O Diabo no Imaginário Cristão. E neste livro ele traz algumas características, através das quais os médicos e os líderes da igreja medieval identificavam pessoas que estavam sendo, porventura, controladas pela ação demoníaca. E sabe, irmãos, me parece que ainda não vencemos os rótulos medievais. Atribuímos algo que é culpa minha, algo que eu fiz, a Satanás. Mesmo quando o único responsável por aquilo sou eu, é você. E ainda continuamos com os rótulos medievais, atribuindo todas as coisas, todos os acontecimentos ao inimigo de nossas almas, a Satanás. Eu sei que grandes são as investidas de Satanás contra nós, contra a nossa família, contra os nossos. Mas sabe, irmãos, quantas vezes o único responsável pelo meu pecado, pelo meu fracasso, sou eu mesmo. Sou eu quem preciso mudar. É a minha vida que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. É a minha vida que precisa ser mudada. Eu que preciso voltar ao primeiro amor. Eu que preciso estar na presença de Deus. E eu me pergunto, meu Deus, por que é tão difícil, muitas vezes, trilhar, seguir os caminhos de Jesus? Por que é tão difícil permanecer em pé e caminhar firme, constante, na palavra de Deus, no seguimento de Jesus, numa vida de discipulado? Os irmãos querem saber? Nós lutamos, meus queridos irmãos, por algo que não vemos. Nós lutamos por algo que não podemos tocar.
que é a fé em Cristo Jesus. É preciso, meus queridos irmãos, coerência, firmeza e força para lutar pela construção da nossa fé, pela construção do nosso relacionamento com Deus, para que todos nós possamos ter uma comunhão tão íntima com o nosso Deus, de forma que ela seja inabalável, uma fé que adversário nenhum poderá nos intimidar, porque temos a certeza da nossa fé. Precisamos lutar, meus irmãos, não é fácil, é a luta para construir uma fé forte, é a luta para construir uma fé inabalável, alicerçada em Jesus, alicerçada na palavra, longe das paixões que nos cegam, longe das paixões que nos fazem, muitas vezes, olhar apenas para as nossas necessidades. Viver dignamente, meus irmãos, é lutar pelo que é bíblico. Mas Paulo ainda me ensina uma terceira verdade. Viver dignamente, e essa é difícil, viver dignamente é também padecer. O verso 1, capítulo 1, versos 29 e 30, veja só o que diz o texto. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Só crer é fácil, só crer é muito bom. Foi-nos dada a graça não somente de crer, diz o texto, mas de padecer por ele. Será que alguém aqui nesta vida pode dizer que está pronto para sofrer? Será que existe alguém? Eu acredito que não. Nenhum de nós está pronto para viver esses desafios que a vida cristã muitas vezes nos apresenta. E o que me impressiona no apóstolo Paulo é que ele vê a fé e o sofrimento como privilégios. Isso me chama bastante atenção. Ele vê como graça de Deus na vida de cada um de nós, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Existe um pastor teólogo chamado Bonhoeffer, e ele já dizia que o sofrimento é a marca do verdadeiro cristão. Eu não sei se você conhece Bonhoeffer, eu não sei se você conhece a história desse pastor, mas Bonhoeffer, ele foi morto pelo sistema de Hitler. E ele foi morto por não se dobrar. Ele foi morto por não abrir mão dos valores inegociáveis do Evangelho. E sabe, irmãos, é assim que aprendemos que a cruz, ela é uma necessidade a todos nós. Todos nós que um dia abrimos os nossos corações e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A cruz é uma necessidade a todos nós. Veja o que Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 31 e 32. Ele diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse morto, e ele falou claramente a esse respeito. E completando o ensino, Jesus diz lá no verso 34, ainda do capítulo 8 de Marcos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, irmãos, Jesus, ele já sabia que seria crucificado. Mas agora,
Ele quer que eu e você, que nós, todos nós, possamos saber que se abrimos os nossos corações para Cristo morar em nossas vidas e ser o Senhor das nossas vidas, nós também seremos crucificados. Nós também passaremos por perseguição. Se optarmos pelo seguimento de Jesus, nós seremos crucificados. Nós seremos perseguidos. E digo mais, o próprio Jesus sabe as coisas que precisam ser crucificadas dentro de nós. E com toda certeza, se pararmos agora, olharmos para dentro de nós, veremos muitas coisas que precisam ser tocadas e transformadas pelo Senhor. O próprio Jesus sabe as coisas que precisam ser crucificadas em mim e em você, para que tenhamos condições de viver dignamente o Evangelho de Jesus. E não se engane, não é possível viver dignamente o Evangelho de Cristo sem ser crucificado. Não é possível. Precisamos crucificar os nossos orgulhos, precisamos crucificar os nossos preconceitos, precisamos crucificar os nossos hábitos, melhor dizendo, os nossos maus hábitos, os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos pensamentos, que você sabe o que você tem pensado, as nossas atitudes, e você sabe o que você tem feito. É morrer, literalmente, para viver. É morrer para viver. É sofrer por uma verdade. E essa verdade é Cristo. Essa verdade é Jesus. E eu quero caminhar para o fim. Eu quero concluir essa reflexão, essa mensagem, lhe contando uma história que foi narrada por Rubem Alves. E eu acredito que eu já devo ter contado essa história em algum sermão aqui nesta igreja, mas eu acredito que faz muito tempo, então eu vou contar novamente. E o texto de Rubem Alves é intitulado o seguinte: Ostra feliz não faz pérola. A história fala de uma colônia de ostras felizes que habitava o fundo do mar. E diz assim o texto de Rubem Alves. Rubem Alves diz que eram ostras felizes, porque dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música. Acontece que havia uma ostra que era a exceção, pois tinha um canto triste, um canto solitário. As demais ostras, em sua felicidade, não compreendiam a razão daquele canto tão triste e riam, dizendo: ela não sai dessa depressão. Mas não era depressão, era dor, dor de verdade. Um grão de areia alojou-se dentro da concha e atingiu a carne daquela ostra, provocando todas essas dores. A ostra ferida, não podendo livrar-se da areia, em meio à dor que sentia, ia liberando uma substância lisa, que gradativamente ia dando forma arredondada e brilhante ao grão de areia. Um dia passou por ali um pescador que acabou extraindo do fundo do mar aquela colônia de ostras. Inclusive, aquela ostra sofredora, ela foi pescada. O pescador entregou as ostras que retirara do mar e sua mulher preparou uma deliciosa sopa de ostras. Deliciosa, viu, irmãos? Quando se deliciava com essa iguaria, os dentes do pescador bateram em algo duro
que estava dentro da ostra. Ao verificar, deparou-se com uma pérola, uma linda pérola, fruto da dor e do sofrimento de um ser. Sabe, meus irmãos, o meu desejo, a minha oração é que em nome de Jesus, todos nós, tenhamos forças para viver de modo digno do Evangelho, para o qual todos nós fomos chamados. O meu desejo, a minha oração, é que em nome de Jesus tenhamos forças, sim, para produzir pérolas de coerência, pérolas de firmeza, de constância, de estabilidade na presença de Deus. E principalmente, que todos nós possamos produzir pérolas de renúncia, pérolas de amor, porque somente assim, meus irmãos, conseguiremos carregar a nossa cruz de cada dia, a nossa cruz de todos os dias. O meu desejo, a minha oração é que possamos viver dignamente o Evangelho de Jesus com coerência, que possamos viver dignamente o Evangelho de Jesus lutando por aquilo que é bíblico, que possamos viver dignamente o Evangelho, tomando a nossa cruz de cada dia. Amém? Eu quero lhe convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Nós agora teremos a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Um dia, Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso que hoje temos a possibilidade de estarmos todos aqui reunidos, celebrando o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, diz: examine-se, pois, o homem, e então coma e beba do pão. Olhe para dentro de si nesse momento. E o desafio é vivermos dignamente o Evangelho de Cristo. Ore ao Senhor nesse momento.